Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, um bom sábado, um bom início de manhã para todos nós que estamos aqui neste momento, às 7:30 da manhã, iniciando o nosso dia com a palavra do Evangelho em nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos, também a todos os nossos irmãos, a todos os nossos irmãos da família do Evangelho que estão aqui nos acompanhando em outro momento do dia, em outro horário. Deixamos aqui também o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Sejam também muito bem-vindos e sintam-se acolhidos por esse eterno amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. É com muita alegria que a gente partilha desses minutos aqui com o coração em Jesus. É com muita alegria que a gente se reúne aqui, tira uns minutinhos do nosso dia para abrirmos as portas da nossa alma para o Cristo. Para este momento em que silenciamos todo o mundo exterior e nos concentramos aqui. Porque se a gente não silencia o mundo exterior, se a gente não se concentra, a gente não consegue absorver em nosso coração aquela mensagem necessária. Bom, meus amados irmãos, hoje vamos começar o nosso sábado com o nosso coração feliz, com as gotas do Evangelho que serão derramadas aqui em nossa alma, mas vamos começar também com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Hoje agradecendo por estarmos aqui, hoje agradecemos por mais um dia que se inicia, agradecemos pela nossa família. E é importante eu dizer isso aqui, vamos agradecer pela nossa família. Agradecer pelo pai e pela mãe que nos concederam a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Independente das histórias que a gente carrega referente ao nosso pai e à nossa mãe, independente disso. O nosso coração humildemente deve agradecer, pois foi graças a eles que reencarnamos aqui e que estamos aqui hoje. E como Jesus nos ensinou, honremos a nosso pai e a nossa mãe. Honremos aqueles que nos deram a vida, aqui na matéria, que nos deram a chance de estarmos aqui em uma nova existência. O filho tem que saber humildemente ouvir a teu pai e a tua mãe, pois eles vieram antes, têm mais experiência, mais vivência e também carregam a bagagem espiritual deles. E também carregam as vivências deles. E da forma deles fazem o melhor que estão ao alcance deles. Não cobremos da nossa mãe e de nosso pai aquilo que eles ainda não estão preparados para nos dar. Mas humildemente vamos compreender que eles estão fazendo o melhor que podem na condição que se encontram e com o que eles possuem. Com certeza estão fazendo o melhor que cada espírito de cada pai e cada mãe fazem o melhor ao alcance deles. E como filhos, saibamos respeitá-los, saibamos ouvir com humildade e compreender que honrar é também saber ter humildade no coração para ouvir a voz da experiência que vem de nossos pais. Muitas vezes, como filhos, queremos impor as coisas aos nossos pais, queremos que eles façam assim, que eles sejam daquele jeito, porque tem que fazer dessa forma, porque tem que ampliar o olhar para as coisas novas. Muitas vezes a gente fica querendo impor coisas aos nossos pais. Mas, meus irmãos,
Onde está o nosso respeito de compreender os anos de vida na Terra vividos muito mais do que nós neste instante desta existência deles e compreender que nesta existência nós estamos na posição de filhos. Nesta existência estamos na posição de filhos dessas almas. E nesta posição compete-nos honrá-los, respeitando, amparando e, meus irmãos, compreendendo sobretudo que essas almas fazem o melhor que elas podem na condição delas. Por isso, meus amados irmãos, tenhamos um pouco mais de carinho, respeito e paciência para com nossa mãe e nosso pai, pois são almas que nos deram a chance de estar aqui. Meus amados irmãos, são com essas palavras que traduzem uma oração para Deus abençoar a nossa mãe, ao nosso pai, como eu disse, independente da história deles, independente da história da nossa família, que Deus possa abençoá-los e tocar esses corações que nos deram a chance de estar em mais uma existência terrena. Meus amados irmãos, são com essas palavras que, como eu disse, traduzem uma breve oração de honra àqueles que vieram antes de nós. E nós iniciamos aqui o nosso evangelho deste sábado, com o nosso coração em Jesus, convidando também ao Cristo para estar aqui conosco, para que Jesus possa caminhar com a gente aqui nesses minutos do evangelho diário. Hoje nós estamos na mensagem de número 6 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E a mensagem de número 6 é do querido Espírito Emmanuel. E é uma mensagem que Emmanuel nos ensina. Penetra no silêncio da própria alma. Escuta os pensamentos que te nascem no próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Olha que lindo isso que Emmanuel nos diz, meus irmãos, e eu coloquei aí para que todos nós possamos, neste momento, concentrar aqui e lermos juntos. Penetra no silêncio da própria alma. Escuta os seus pensamentos e ali encontraremos a resposta, a solução de muitos problemas que nos angustiam. Meus amados irmãos, Emmanuel nos convida a silenciar. Quantas vezes no dia a gente silencia verdadeiramente os pensamentos? Ou estamos constantemente com o pensamento dirigido ao que temos que fazer, ao que temos que resolver, ao que precisamos realizar? O nosso pensamento está dirigido àquele que precisa da nossa ajuda, àquilo que a gente tem que mostrar que tem que ser feito. Nosso pensamento constantemente está ocupado. E aí é como se o silêncio batesse na porta da nossa mente para querer adentrar ali um pouquinho, para nos visitar, e a nossa mente coloca um aviso assim: ocupado agora. Ocupado com pensamentos muitas vezes que não são úteis. Quantas vezes verdadeiramente permitimos silenciar? E o silenciar, ele é um ato de grande humildade. Porque, na maioria das vezes, a gente quer ter o controle de tudo na vida, no dia. E como queremos ter o controle de tudo, o pensamento não para. Então, o silenciar é um ato de humildade, um ato que diz assim: agora eu paro, eu silencio e eu olho para dentro de mim. Eu me permito silenciar para ouvir a voz de Deus dentro de mim.
A voz de Deus que habita em nossa consciência. E a encontrar, e a achar e a ouvir aquilo que Deus deseja para mim. E isso só acontece com silenciar, meus irmãos. Porque se a gente fica atropelando pensamento por pensamento, atitude por atitude, em que momento a gente se conecta com Deus? Claro que em cada atitude nossa, do nosso dia, a gente pode glorificar o nome de Deus, mas o que Emmanuel está nos convidando aqui é o silenciar para aprender a ter humildade, para abaixar a nossa voz e ouvir a voz de Deus dentro de nós. Jesus, meus irmãos, já nos dizia: buscai e achareis, batei a porta e ela vos abrirá. Busquemos dentro de nós e acharemos a resposta de muitos problemas, a solução de muitas situações e como cessar muitas angústias e muitas aflições. Meus amados irmãos, quando a gente silencia alguns minutos do nosso dia, quando a gente silencia o pensamento e eleva esse pensamento até a Deus, nós sabemos que nós nos conectamos com a espiritualidade mais alta. E como é nos dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa prece alcança esses espíritos. E eles ouvem a nossa prece e vêm nos auxiliar. Muitas vezes a gente está quebrando a cabeça para resolver uma coisa. A gente está ali com aquele problema, não tem solução. E aí a gente pede ajuda para uma pessoa, pede ajuda para outra e fala com um e fala com o outro e esquece de silenciar e ouvir. Deus. O que Deus deseja com isso? Com essa situação? Porque através desse momento do silenciar, os bons espíritos vêm ao nosso encontro e podem nos inspirar a solução daquilo que a gente não está enxergando. Ampliar o nosso olhar daquilo que não estamos vendo. E tocar o nosso coração para aquilo que não pensávamos antes. Mas precisamos nos concentrar e silenciar. Meus irmãos, não tem vantagem nenhuma de viver uma vida acelerada querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não tem vantagem nenhuma nisso. Porque não é a quantidade de coisas que se fazem em um dia, mas é a qualidade dessas coisas. O quanto se esteve presente fazendo tudo que se faz em um dia presente. Então, meus irmãos, estejamos presentes no momento da prece, no momento do silenciar a Deus. Estejamos presentes, presentes mesmo, sem pensar em outras coisas, sem fazer outras coisas. Estejamos presentes, porque Emmanuel nos diz: penetra no silêncio da própria alma. Emmanuel diz isso como se fosse uma terapêutica para todos nós. Penetra no silêncio da própria alma e acharás a solução de muitos problemas. Quer um exemplo simples disso, meus irmãos? Às vezes a gente está vivendo um conflito, por exemplo, no meio, eu comecei aqui falando do meio familiar, vou trazer um exemplo nesse meio. Às vezes a gente está vivendo um conflito ali com o nosso pai, com a nossa mãe, e está um conflito, e está uma situação complicada ali. Às vezes a gente está querendo fazer uma coisa para o nosso pai e a nossa mãe, eles não estão aceitando, e aí está gerando uma discussão, os irmãos entram junto nessa discussão e vira uma situação complicada. Às vezes a gente está vivendo conflitos ali dentro de casa, dentro da família, com o pai, com a mãe, com os irmãos. E aí a gente tá batendo naquela mesma tecla, porque tem que ser assim, porque tem que fazer daquele jeito, e porque tem que ser isso, e a gente fica batendo nessa tecla. E não tá funcionando, não tá solucionando. Só que vamos supor que a gente silencia nesse momento.
Silencia, penetra no silêncio da própria alma, como diz Emmanuel, e conversa com Deus. E expõe para Jesus também. Olha, Jesus, essa situação está acontecendo, eu estou agindo dessa forma, o Senhor está vendo. O que eu posso fazer mais? Dentro da minha família, só está gerando confusão. E também conversar com os espíritos amigos. Conversar, que eu falo, meus irmãos, prece, através da prece, rogar aos nossos benfeitores espirituais que cuidam de nós, que eles nos inspirem ali naquela situação. Uma prece também a eles que muitas vezes esquecemos. E aí oramos ali, pedimos. E aí penetramos nesse silêncio da alma para ouvir a voz de Deus. E aí quando vem, toca assim fundo no nosso coração. Respeito. Honrar pai e mãe. Silenciar. Aí vem no nosso pensamento um evangelho que a gente assistiu um dia, um evangelho que a gente falou um dia, uma passagem que a gente leu e que traz a resposta certinho para aquilo que a gente está querendo. Certinho. E aí o nosso coração toca na seguinte forma, um exemplo. Nossa, olha a forma que eu tô agindo com meu pai e com a minha mãe. Sou eu que tô causando aqui essa intriga, sou eu que tô causando aqui essa situação. Sou eu que tô causando tudo isso. Se eu tiver um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de saber ouvir o que eles querem, essa conturbação aqui não tinha existido. Não tinha. Então eu preciso mudar. Sou eu, obrigada. Através desse silêncio da alma, a gente enxerga isso. Sou eu que tem que ter mais paciência com eles. Aí chega a solução, aí a gente fica mais pacífico e tudo sereno à nossa volta. Tá vendo como penetrar no silêncio da nossa alma nos ajuda? Eu até me lembrei aqui agora, contando essa história, esse exemplo para nós que muitas vezes está uma conturbação na família. E aí a gente tá agindo da mesma forma, e a gente silencia, e aí vem no nosso coração assim, opa, é a gente que tem que ter paciência, é a gente que tem que mudar, é a gente que tem que ter mais carinho com a forma que estamos tratando os familiares, e não eles. Se começa por nós essa paz, a mudança chega para eles também. E aí muitas vezes no silêncio a gente encontra essas respostas, só com o silêncio. E aí eu tô contando isso porque eu me lembrei aqui de um relato que um grande palestrante espírita, escritor também e médico, querido Andrei Moreira, meus irmãos, talvez muitos de nós já conheçam ele, mas ele conta uma história da vida dele que é até interessante, que ele diz assim que um dia ele chegou para a mãe dele e ele disse assim: nossa mãe, como que o espiritismo mudou aqui a nossa família. Porque ele conta que na família dele sempre tinha muita discussão, muita situação complicada ali, vivenciada, conflitos dentro de casa, um discordando do outro, enfim. E aí desde que ele adentrou no espiritismo, parece que tudo serenou, acalmou. Aí que ele conta para a mãe dele assim: nossa mãe, como pode, né? Desde que eu fui para o espiritismo, me abri ao espiritismo, olha como que a nossa família mudou, olha como que as coisas estão melhores, olha como que a família aqui agora, o pai, a mãe, os irmãos estão mais calmos. Olha como que tudo mudou por causa do espiritismo. E aí ele conta que a mãe dele olha para ele e diz assim: meu filho, na verdade, a gente continua os mesmos. Foi você que mudou. O espiritismo mudou, foi primeiro você. E aí ele diz que aí ele percebe que ele que era o causador de toda a perturbação, todo o conflito, todas as desavenças. E foi a mudança dele que acalmou tudo. Ele era o causador. Ele conta isso brincando, rindo, mas é verdade, é o que a gente traz muitas vezes. A gente não enxerga, mas muitas vezes é o nosso jeito, a nossa forma de agir que causa muitos conflitos.
muitos conflitos. E aí é serenando e silenciando interiormente que a gente vai enxergar tudo isso e novos caminhos a tomar. Meus amados irmãos, vamos hoje começar esse silenciar interior para ouvir o que Deus tem para cada um de nós. O que Deus tem para nos falar hoje e que a gente não está enxergando, que a gente não está compreendendo? Deus tem sempre algo para nos falar no coração, mas a gente precisa silenciar para isso. Hoje eu encerro aqui o Evangelho deste sábado com o nosso coração em Jesus, que a nossa mensagem ela possa frutificar dentro de nós, que possamos buscar mais esse silêncio interior e que possamos, meus irmãos, viver a paz de Jesus todos os dias, aonde quer que estejamos. Meus amados irmãos, esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Amanhã nos encontramos para a mensagem de número 7 e eu convido a todos para estarmos aqui porque é uma mensagem que vai falar fundo em nosso coração. Fiquemos em paz, obrigada a todos os irmãos que estiveram aqui conosco e que assim seja.